Agora, o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio decreta estado de calamidade pública. Rodrigo Viga com as últimas informações. Viga, bom dia. Bom dia, meu caro Thiago. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Aqui atrás de mim, ó, quem está nos acompanhando pela internet, um trator, vários caminhões da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Tem sido muito trabalho desde a última segunda-feira. Só para acrescentar, Viga, antes de você continuar dando as informações, esse decreto permite a execução de medidas sem autorização do Legislativo. Também foram liberados 40 milhões de reais que estavam contingenciados. Lembrando que 10 pessoas morreram nesse temporal no Rio de Janeiro desde o começo da semana, e essa decisão está publicada inclusive hoje no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro, esse decreto do prefeito Marcelo Crivella falando sobre a calamidade pública. O decreto publicado garante à prefeitura o poder de, por exemplo, executar medidas que são consideradas excepcionais, sem qualquer tipo de autorização do Legislativo. Inclui, por exemplo, a realocação de verbas e cortes de serviços para a priorização de outras áreas. Esse decreto tem uma validade de 180 dias, também fica autorizado o descumprimento de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, a Prefeitura pode contratar sem licitação casos de situações graves. Agora sim, Rodrigo Viga, você, Viga. Exatamente, como eu ia dizendo aqui, na saída de uma das sedes da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, vários caminhões, tratores. Esses são os equipamentos que vão ser usados ainda na cidade, depois de 78 horas do temporal, para a remoção de lixo, entulho e muita lama que continuam acumulados na Zona Sul e também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, como você ia dizendo, hoje no Diário Oficial do município, baixou um decreto que flexibiliza aí a sua atuação para enfrentar problemas causados pela chuva. Vai em busca aí de novas medidas de prevenção contra futuras chuvas e também de atuação em encostas do Rio de Janeiro que deslizaram, escorregaram, provocando mortes e tragédias neste triste episódio desta semana aqui na capital, aqui no Rio de Janeiro. Meu caro Thiago, esse decreto, como você bem disse, ele flexibiliza a atuação, prevê de respeito à lei de responsabilidade fiscal, prevê também a contratação sem licitação, e no mesmo decreto, o Crivella, ele aproveita para anunciar o descontingenciamento aí de aproximadamente 40 milhões de reais que serão alocados, realocados justamente nesse combate preventivo à chuva e agora no combate pós-chuva, porque os estragos ainda são muito grandes, são enormes aqui no Rio de Janeiro. Para que você tenha uma ideia, cidade na situação de crise, porque 7 estradas e vias expressas permanecem interditadas desde segunda para terça-feira, dada a quantidade de lama e água ainda acumuladas aqui nesses pontos, principalmente, como eu disse, da Zona Sul e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na Câmara Municipal há um desconforto, incômodo muito grande com a atuação do prefeito Marcelo Crivella, muitas críticas, muitas cobranças em meio a esse processo de impeachment, de processo de admissibilidade do impeachment do prefeito Marcelo Crivella, que conseguiu nas últimas horas uma vitória. O seu ex-secretário da Casa Civil, braço direito dele e também a liderança do governo na Câmara Municipal, Paulo Messina, que via sua posição de membro daquela comissão processante ameaçada, teve o seu nome confirmado nesta comissão que é formada por 3 vereadores que vai elaborar ao longo dos próximos 90 dias um relatório sobre o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Só que dos 3 vereadores, 2 são pró-Crivella, são pró-prefeito e 1 é em cima do muro, meu caro Thiago. Até já, Viga. Professor Vila. Terrível, né? A situação do Rio de Janeiro, o caos. Puxa, a que ponto chegou o Rio? Já teve péssimos prefeitos, né? Péssimos governadores. Pode ser que tenha razão aqueles que foram contra a fusão, porque só relembrando a quem nos acompanha, em 1960, quando a capital, a 21 de abril, foi transferida para Brasília, foi inaugurada a capital em Brasília, o Rio de Janeiro virou um estado. Era o Distrito Federal, virou um estado. O estado da Guanabara. Entre 1960 a 1975 ele funcionou como estado, era uma cidade-estado. E o resto do estado do Rio de Janeiro, com capital em Niterói, era o estado do Rio de Janeiro. Então você tinha Guanabara e estado do Rio de Janeiro. Um capital na própria Rio de Janeiro, cidade-estado, e o outro em Niterói, do outro lado da Baía da Guanabara.
Quando houve a fusão, e o primeiro governador dessa fusão foi o Faria Lima, em 1975, muitos ali falam que é o momento que se aprofunda a crise do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro, que já vinha desde a transferência da capital, quando órgãos públicos foram para o Rio, né, foram, melhor dizendo, desculpe, para Brasília, tal. É um processo que já vinha dos últimos 15 anos, mas que teria sido aprofundado pela essa fusão. Há tempos atrás, no Rio de Janeiro, até tinha um movimento de voltar a criar o estado na Guanabara, né? Que é a cidade-estado do Rio de Janeiro como estado na Guanabara, para ver se com essa autonomia econômica, política, financeira, poderia enfrentar de forma mais organizada os graves problemas da cidade e com a participação de quem vive na cidade efetivamente. Porém, esse movimento acabou perdendo importância e parece que não tem saída o Rio de Janeiro, vivendo de péssima elite política corrupta. As acusações são graves que pesam sobre o judiciário, né, do Rio de Janeiro, nós já falamos várias vezes aqui, e Sérgio Cabral disse que na sua possível delação premiada fará, inclusive, a entrega de desembargadores que, de acordo com informações publicadas na imprensa, teriam vinculações até com o crime organizado. O Poder Legislativo, vários deputados estaduais estão presos, né? O Tribunal de Contas, todos os conselheiros, excetuando uma senhora, estavam presos, envolvidos com corrupção. Quer dizer, e a intervenção feita pelo governo Temer, somente na área de segurança, não resolveu o problema. Nós sempre insistimos que devia cumprir a Constituição. A intervenção era no Executivo, quer dizer, no cerne do poder. E a partir dali fazer um longo trabalho, que não se resolveria a curto prazo. O general Braga Neto, interventor na área da segurança, fez o possível, e fez muito, inclusive com compra de equipamentos, etc, etc, etc. Mas a situação do Rio é mais grave, porque a estrutura estatal está carcomida pelo crime organizado.